Então, gente, boa noite, formalmente agora. Bom ver vocês de novo. O que eu queria compartilhar aqui agora? A gente está entrando na nossa terceira aula, né, da disciplina do curso de População e Desenvolvimento no Brasil Atual. É, Essa disciplina, como a gente trabalhou na semana passada, ela é uma disciplina. Vocês estão conseguindo me ouvir? Só estão conseguindo me ouvir bem? Tá. Essa é uma disciplina que a gente tem como objetivo pensar a atualização dos temas de população e desenvolvimento no Brasil a partir de alguns marcadores teóricos, conceituais e políticos também, para definir assim a estruturação de uma agenda nesse campo que considere especialmente a vinculação com os direitos humanos, né? Então é nesse arcabouço que a disciplina se situa. O Tiago Gerri, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, também está dando uma disciplina muito similar, né? A gente construiu esse programa juntos, da disciplina de população e desenvolvimento global, que está sendo ministrada no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília nesse atual período, então são disciplinas irmãs, né? Elas estão, a disciplina que o Tiago coordena e que eu tenho o prazer de atuar junto, iniciou em fevereiro e a gente iniciou em março, né? E dialogam diretamente os seus temas, né, para pensar a contemporaneidade da agenda. O que a gente fez até aqui agora? A gente teve a aula inaugural na quarta-feira retrasada, no dia 31, que teve como objetivo pensar uma atualização da agenda no marco de um evento organizado pela Rede Brasileira de População e Desenvolvimento, que foi o colóquio sobre Durban, Beijing, Cairo, na atualidade. Né? Então, a gente começou assim, meio que de uma perspectiva bem atual dos processos, e na semana passada a gente fez uma perspectiva de regresso, de uma tentativa de aproximação histórica. Né? Então, a gente teve aqui a Jaqueline Pitangui e a Beatriz Galli, que dialogaram do processo de constituição da Conferência do Cairo, passando pelo histórico das conferências de população, como é que a temática do feminismo, da discussão do controlismo chega na agenda, todas as discussões nos anos 80, processo preparatório para o Cairo, para pensar o Cairo em si, e depois fazer uma discussão de como foram esses 25 anos, a partir de algumas áreas temáticas no interior dessa agenda, muito com foco na discussão de direito de saúde sexual e reprodutiva. Né? E a gente discutiu um pouco do porquê dessa centralidade. O objetivo da aula de hoje é a gente pensar um campo dentro dessa agenda que, mais do que nunca, tem centralidade e vocalidade, que é a discussão ligada ao campo de população e ambiente, né? Um campo que é estruturante para pensar as discussões de população e desenvolvimento, mas que, durante muito tempo, não teve tanta visibilidade, que ganha uma enorme projeção no marco da Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quem vai estar aqui com a gente hoje já está o César Marques, né, que teve essa questão na conexão, já mandou a apresentação, inclusive, já vou subir a apresentação e está se conectando novamente. O César é demógrafo, é doutor em demografia e trabalha muito esses temas. Ele ministra uma disciplina sobre desenvolvimento sustentável no programa de pós-graduação de território do IBGE, da ENSE, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Foi coordenador desse programa, então ele tem trabalhado muito essa discussão da vinculação de desenvolvimento sustentável e população, né, especificamente esses temas. E o Thiago Henrique, que eu já introduzi, né, um pouco, e vou apresentar mais. O Thiago, que é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e trabalha, nos últimos anos, muito intensamente essa vinculação, essa territorialização da Agenda 2030 em âmbito nacional. Né? Então, certamente, o Thiago vai falar um pouco do que é essa Agenda 2030. Muitas e muitos de vocês conhecem, se não com profundidade, mas tem um diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e o Tiago trabalha muito esses temas, né? Uma tentativa de nacionalização da discussão, de ampliação da adesão, especialmente no âmbito da ciência e tecnologia. Então,
Os dois são os nossos convidados de hoje, né, para compartilhar essa discussão de população e ambiente, desde uma perspectiva teórica, das reflexões que se colocam no campo, mais atualizadas, e também dessa relação com o campo de população e desenvolvimento a partir da discussão da Agenda 2030 e dos ODS. É, então é isso. Eu posso subir a apresentação. Eu não sei, Tiago, o César não entrou, mas ele mandou a apresentação. Talvez, Tiago, acho que seria legal você começar, tá? Mesmo sendo uma inversão aí de da metodologia do processo histórico, né? Mas eu acho... Ah, o César entrou, pronto. Acho que o César consegue. Está conectando o áudio. E aí a gente segue nessa ordem. O texto que o César, que a gente caminhou de bibliografia para a aula de hoje, é um texto clássico do Daniel Ogden, né? Que é um teórico que funda o campo, né? Da discussão de população e ambiente. E um texto que o Tiago é autor também, que também é referência para as discussões de hoje. César, você está conseguindo ouvir? Recebi a sua apresentação. Oi, Charles. Consegui ouvir. Realmente não. Hoje aqui ficou um caos agora à tarde, porque a internet de casa não está funcionando e a do celular também não estava conseguindo rotear. Não, mas a gente está te ouvindo bem. Eu quero agradecer mais uma vez, César, a sua disponibilidade de estar aqui, especialmente nesse caos tecnológico, nessa dificuldade toda, né? Muito obrigado. Eu fiz uma apresentação um pouco rápida do objetivo do curso, da disciplina que a gente já fez até aqui. Né? Em resumo, a gente teve uma aula inaugural. Na semana passada, a gente teve a Jaqueline Pitangui e a Beatriz Lai, que fizeram um histórico do processo de construção da Conferência do CAIRO, a incidência dos movimentos sociais, especialmente da participação dos movimentos de mulheres feministas, a partir da discussão de saúde, direitos sexuais e reprodutivos. E chegamos aqui na discussão de população e ambiente, especialmente para vincular essa temática com as discussões no marco da Agenda 2030 e dos ODS. Já te apresentei, mais uma vez obrigado, mas por favor fique à vontade para se apresentar também. Bem-vindo. Obrigado, Richards. Eu me conectei aqui, vocês me ouvem bem? Está muito ruim? Não, tá ótimo o seu som. Então tá ótimo. Richards, se você quiser me passar aqui o controle, dá para eu... Não, quer dizer... Vou fazer isso agora. Tá. Bom, eu queria começar agradecendo muito pelo convite do Richards, que realmente é um prazer participar desse curso e espero que a gente possa ter aqui um diálogo interessante hoje. Eu acho que vai ser um pouquinho... a minha discussão vai ser um pouco diferente das anteriores, que vai ser bem nesse campo de população e ambiente mesmo. Também é um prazer estar aqui com o Tiago, não o conhecia, então fica prazer também. Vou compartilhar, vou tentar não gastar mais tempo e indo direto aqui aos pontos, né? Então, eu não os conheço, né? A gente tem essa vantagem e desvantagem aqui de ter esse momento à distância, mas eu vi a Natália Demétrio, eu conheço ela da Unicamp, talvez outras pessoas não, mas de qualquer forma espero que seja produtivo aqui. Essa reflexão que eu vou apresentar para vocês hoje são 40 minutos, né? Beleza. Então, voltado nesse campo, né, de população e desenvolvimento ambiente, eu sou sociólogo e demógrafo, não sou economista, eu vou trazer algumas coisas de alguns economistas aqui também, e sou docente atualmente desde 2014 no programa da ENSE do IBGE em População, Território e Estatísticas Públicas, e basicamente no programa e na ENSE eu tenho ministrado disciplinas nessa área de desenvolvimento sustentável, estudos populacionais e teoria social contemporânea. Tá? Nos últimos anos, 4, 5 anos, basicamente são essas disciplinas. Conheci o Richards lá, mas não é uma disciplina de políticas públicas e dinâmica demográfica. Né? Então, o que eu vou tentar falar hoje, talvez seja um pouco ambicioso para 40 minutos, mas é óbvio que é dar uma visão geral, é desse contexto do debate população e ambiente e colocar 3 outras perspectivas nesse debate. Né? Primeiro, o diálogo com as ciências sociais,
de uma forma mais geral, né? E aqui acho que inclui também perspectivas que são mais amplas da antropologia, a geografia também faz parte muito desse debate. Um pouco da perspectiva dos estudos populacionais a partir disso, né? Então, a partir dessa dupla gênese aí, tanto do debate população e ambiente, quanto do debate mais sociológico, de alguns caminhos atuais, e eu vou sintetizar um pouco, exemplificando com a discussão de mudança climática e população. Tá? Porque eu acho que esse é uma das áreas que são importantes hoje e que sintetizam um pouco as conclusões que a gente tem chegado, né, nesse caminho. Tá bom? Então, começando com, e geralmente é difícil fugir, né, desse começo, que é lá da perspectiva malthusiana. Mas, bom, a maioria de vocês deve conhecer, né, a perspectiva do primeiro ensaio aí do Malthus, teve outros ensaios que ele vai discutir esse princípio da população e depois vai reformular um pouco, que basicamente colocava ali, não era nem exatamente centrado numa questão demográfica, né, era centrado mais na discussão da lei dos pobres na Inglaterra do século XVIII e como que ele era contrário a isso e identificava ali o ciclo vicioso da pobreza, né, em que basicamente Malthus chega nessa equação população e recursos colocando que ela seria um entrave, né, até os ideais iluministas. Então, por isso que o ensaio ele é dirigido a essas outras dois iluministas aqui, o Godwin e o Condorcet, né, que eram basicamente entusiastas aí do iluminismo e das possibilidades de que, através da razão, a humanidade alcançaria a perfectibilidade. Né? Malthus identifica que haveria um entrave para essa perfectibilidade, que é o entrave da quantidade de recursos. Né? Então, a população vai crescer numa progressão geométrica, os recursos numa progressão aritmética, e aí você tem uma impossibilidade de equacionar essas duas questões numa forma mínima aí, não é, que vai gerar algum tipo de bem-estar. Então, a ideia não é seguir profundamente nesse debate, mas Malthus, de certa forma, coloca essa ideia, né, quantitativa, essa ideia de que os recursos naturais são limitados. E com isso a gente tem uma dupla falácia, eu acho, né? Pelo menos, mas a primeira, que seria que população é igual a crescimento populacional, e a segunda, que recursos naturais ou recursos obtidos da agricultura, né, são iguais a ambiente ou a natureza, né? Obviamente, tentando aproximar um pouco isso. A gente segue, né, com isso, e aqui Malthus está escrevendo no final do século XVIII, e desde então a gente vai ter um movimento que é muito diferente, né, a partir do século XX, principalmente da segunda metade do século XX, em termos populacionais. Esse eu acho que é um gráfico que consegue exemplificar um pouquinho melhor o que a gente viveu e para onde a gente vai, do que esses gráficos super alarmistas, e que eu até vou mostrar algumas dessas abordagens. Né? Então, desde que Malthus escreveu, no século XVIII, XIX, a ideia da lei decrescente dos recursos agrícolas, né, da produtividade agrícola, ela não se verificou, né, os incentivos tecnológicos foram muito eficientes, mas também a população não cresceu. Né? Aqui estão as taxas populacionais nesse roxo, e ela fica em taxas relativamente baixas e estáveis. Né? Quer dizer, a gente demora 125 anos para dobrar a população no século XIX. Essa população só passa de 1 para 2 bilhões em 1930. Né? E a partir aqui da Revolução Industrial, né, a partir dos efeitos mais amplos da Revolução Industrial, que a gente vai ter uma queda mais incisiva das taxas de mortalidade, né,
e ainda não tem a queda das taxas de natalidade, é que a gente tem esse aumento das taxas de crescimento populacional muito grandes. E aí sim, a partir da segunda metade do século XX, a população cresce significativamente, ela passa aí de 2 bilhões em 1950 para... hoje a gente está em 7,7, 7,8 bilhões, e nos próximos anos vamos alcançar os 8 bilhões, né? Se preparem para as matérias, quem for seguir na demografia vai ver alguns jornalistas aí entrevistando demógrafos que vão falar o quão isso é problemático ou o quanto isso não é problemático e tem que ser colocado sobre uma perspectiva mais crítica de análise, mas isso vai aparecer, não é? E nesse momento crítico é que a gente tem uma onda, de fato, de preocupações que talvez sejam aí anotadas como neomalthusianistas, embora a ideia do neomalthusiano significa coisas muito diferentes. Não é? Então, a gente tem, por exemplo, o Jean-Martin Nellier, que talvez alguns de vocês conheçam, que eu vou citar, falando do ecologismo dos pobres, em que ele vai falar muito do neomalthusianismo feminista, por exemplo, identificando as perspectivas de controle da reprodução, mas não de controle coercitivo, né, e sim do planejamento, de fato, da reprodução, né, de saúde sexual e reprodutiva, como práticas que seriam neomalthusianas. E você vai também encontrar práticas neomalthusianas que são totalmente coercitivas e do tipo da chinesa. Né? Então, é esse o momento. Só que, vejam, essa curva não cresce infinitamente. Obviamente, a população global crescer nas taxas de 2% aí de 1968, né, isso é totalmente insustentável. Né? E é insustentável até a gente crescer 0,1% até o fim dos tempos. Né? Quer dizer, se a gente continuar crescendo as mesmas taxas para sempre, a gente vai alcançar uma população de trilhões, né? Isso não é em nada sustentável. Então tem um argumento aí que é importante, que é o argumento de que a população, em termos de crescimento, obviamente ela importa, né? Mas a gente precisa ir muito além disso. Então a gente vai ter nesse ambiente aí, nessa discussão da segunda metade do século XX, 3 momentos que eu acho que são importantes. Primeiro, essa ideia de que o ambiente surge. Né? Então, o ambiente surge como uma preocupação lá na década de 50 e uma preocupação muito dos países desenvolvidos. Então, a gente vai ter episódios como da contaminação da Baía de Minamata no Japão, da contaminação de lençóis freáticos no Nordeste dos Estados Unidos, começa depois, já na década de 60, 70, tem indícios de acidentes nucleares, né? Mas, de certa forma, a gente tem, então, essa ideia de que o ambiente surge, mas é muito como uma ameaça. No momento posterior, né, a partir da década de 60, 70, essas ameaças vão começar a ser disseminadas, então, com o uso de pesticidas, por exemplo, da Rachel Carson, e a gente começa a ter publicações e relatórios que vão destacar esses fenômenos. Né? Então, o caso da inversão térmica em Londres e de como isso, a poluição do ar, causa uma onda de mortalidade, né? E a gente começa a ter alguns indícios, mas é sempre nessa questão das ameaças mesmo. Né? Então, a gente tem uma certa onda pessimista até a década de 80. E junto com isso a gente começa a ter a institucionalização, né, do debate. E aí a gente tem uma certa onda otimista, onde a gente tem a ideia de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, os ODS, os protocolos a partir da década de 80, né, os protocolos de Kyoto, de controle da mudança climática, etc. Então o ambiente começa a aparecer muito fortemente na pauta e nesse contexto, né, se a gente for ver aqui, tanto do ponto de vista dos relatórios, quanto do ponto de vista dos acidentes, a gente tem aqui o caso de Chernobyl, o caso de Cubatão surgindo como uma cidade, uma das mais poluídas na Índia, do mundo, né? Já ia seguir para a Índia, que era com o caso de Bhopal, que a gente também tem acidentes químicos, e as populações pobres do mundo em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, vão começar a ser atingidas também.
né? Mas, de certa forma, a gente tem essa questão ambiental como já não é mais surpresa, e os ODS hoje, o que é sustentável, né? Quer dizer, já está consolidado. A gente tem vários debates sobre isso, mas a gente tem uma ideia institucionalizada de conceitos e questões ambientais, né? Nessa linha do tempo, eu acho que é fundamental a gente pontuar, né, que a gente teve, do ponto de vista da inserção da discussão populacional, duas propostas que são muito marcantes, né? Primeiro, a proposta desse gráfico aqui, que é a saída do relatório Limites do Crescimento do Denis Donella Meadows e de toda a equipe do pessoal lá financiado pelo Clube de Roma, que no modelo computacional eles conseguiram ali simular que, dada a queda de recursos, da disponibilidade de recursos, em determinado momento a gente ia ter uma queda da produção de serviços per capita, produção industrial per capita e da alimentação, que caindo levariam a um excesso de óbitos, que finalmente levaria a uma diminuição da população. E a solução para isso seria, olha, crescimento zero no mundo inteiro, tanto da população quanto da economia. Estabilização do crescimento naqueles níveis para todo mundo. O Paul Ehrlich, que lança a bomba populacional em 68, o relatório do Clube de Roma é de 72, um ano antes da crise do petróleo. O Paul Ehrlich vai falar mais especificamente sobre população e colocando a ideia, né, de que o crescimento populacional vai levar necessariamente a uma fome, a uma escassez, a uma crise sem precedentes. O Paul Ehrlich não tinha nenhuma preocupação, exatamente nesse caso aqui, com, por exemplo, a manutenção do capital natural. Né? A preocupação central dele é falando que o crescimento populacional vai gerar efetivamente a pobreza. Né? Ele disse que o título não era para ser esse, o editor que escolheu, mas enfim, ele que assinou, né? Então ele tem uma escolha. E a tragédia dos comuns, eu vou deixar para comentar aqui nesse próximo slide, que é junto com a perspectiva da Elinor Ostrom, também a primeira economista a ganhar o prêmio Nobel, mas que é uma primeira contraposição a essa perspectiva. Né? Então o Garrett Hardin lança também em 68 a ideia de que bens comuns quer dizer, os bens naturais deixados à governança dos comuns ou ao uso dos comuns, ele levaria necessariamente à degradação dos recursos. Né? Então, as pessoas tenderiam a contribuir o mínimo possível para a conservação e degradar ao máximo. Né? Então, você tem aqui que um recurso compartilhado, ele não vai ter o uso sustentável, mas sim ele vai ter um uso de degradação. Né? A Elinor Ostrom e toda a equipe, principalmente aí a partir da década de 80, mas durante 30 anos, né, vão fazer muitos e muitos estudos de caso, usando, inclusive, essa perspectiva, muito, por exemplo, da teoria dos jogos, né, de uma perspectiva até individual, mas para mostrar que, através da governança dos bens comuns, seria possível alcançar a sustentabilidade. Né? Então, ela vai olhar para as instituições específicas, né, para comunidades pesqueiras, como elas conseguem, por exemplo, se autogerir para gerar sustentabilidade. Então, é contrário à perspectiva da tragédia dos comuns. Né? Isso muito do ponto de vista aí da governança. Voltando ao ponto de vista demográfico, a gente teve algumas polêmicas que geraram aí o que eu estou falando de apostas reais, né, no campo de população e ambiente, porque esse debate gerou apostas que ficaram conhecidas. Né? A primeira delas é do Julian Simon e do Paul Ehrlich, o Paul Ehrlich que eu já coloquei aqui, e o Julian Simon como acho que ele foi administrador, né, também muito nessa perspectiva econômica neoclássica, né, mas que ele coloca que o ser humano é o último recurso, o recurso mais precioso. Né? Então, no limite, quando a gente tem mais gente no mundo, a gente vai ter mais gente para pensar os problemas e resolver os problemas do mundo. Né? E ele apostava que a inventividade humana, então, e muito também pelo mercado, ela conseguiria
Espera que eu estou aparecendo só pela metade, eu vou tentar melhorar um pouquinho aqui a luz. Eu acho que eu não vou conseguir muito, não, mas segue o jogo, né? Então, a inventividade humana para o Paul Ehrlich, ela, de certa forma, resolveria os problemas, e o mercado resolveria os problemas, levaria, por exemplo, a uma queda dos preços de metais e de alimentos, né? O Paul Ehrlich não, ele acha que o crescimento populacional levaria a um uso insustentável dos recursos, as condições de vida piorariam e aumentariam o preço dos metais e dos alimentos. E eles fizeram uma aposta real, né, entre a década de 80 e 90. Então, o Julian Simon apostou que os preços desses 5 metais, né, cobre, cromo, níquel, estanho e tungstênio, iriam cair durante a década de 80, e o Paul Ehrlich queria subir. O resultado dessa aposta é que os preços, né, deflacionados e tudo mais, eles caíram. Então, o Paul Ehrlich teve que pagar, na época, a diferença dessa cotação, né, para o Julian Simon. Então, era o que, se não me engano, eles apostaram que a cesta que $1.000 compraria em 1980, ela seria maior na década de 90. Então, o Simon achou que com esses $1.000 você compraria mais, né? O Paul Ehrlich você compraria menos. O Paul Ehrlich teve que pagar essa aposta, então os chamados cornucopianos, que acreditam no poder da tecnologia, venceram, né, venceram entre aspas nesse momento. Tem até livro falando sobre isso, né, sobre como apostaram a terra e tudo mais. Bom, não foi a última. A gente teve, semana passada, a resolução de mais uma aposta sobre população e ambiente. Aqui a USP, né, que é a Associação Internacional de Demógrafos, junto com a Associação dos Americanos, teve um debate a partir da PAA, né, a Associação de Demografia dos Estados Unidos, em 2011, em que o David Lam, que era o presidente da época, falou, olha, a situação vai melhorar. A gente tem um excepcional momento demográfico, o que a gente viveu nos últimos 50 anos, a gente vai viver de uma forma melhor. Quer dizer, vão ser outros 50 anos, mas a gente vai solucionar esses problemas, né? E ele falou assim, olha, então eu aposto com quem quiser que daqui a 10 anos o preço dos alimentos vai estar menor. O Stan Becker, que está aqui na tela, apostou que os preços dos alimentos iriam subir, né? Pelo menos em termos reais ali. E aí a solução dessa aposta foi num webinário que aconteceu semana passada, na sexta-feira. Felizmente esse evento de hoje foi depois desse webinário, e esse webinário está lá, todas as apresentações, quem quiser ver está no YouTube, tem o link aí, e tem a discussão que foi feita nessa década entre esses autores aí, e o George Martini, que é um demógrafo canadense que vive no Brasil, também colocou alguns pontos sobre essa discussão. Bom, o resultado dessa aposta, dessa vez, foi que o preço dos alimentos subiu. Não é? Isso daqui acho que era até 2020, ou início de 2020, mas, se eu não me engano, não teve muito o efeito da pandemia ainda colocado aqui, né? E dessa vez quem teve que pagar foi o David Lam, né? Então tem aí algumas nuances, né, nos argumentos de cada um, em como eles se colocam nesse debate, mas aqui o Stan Becker já é muito mais falando sobre a importância da manutenção do capital natural. Então, ele já dialoga muito mais com uma perspectiva dos valores intrínsecos da natureza e de como a gente precisaria manter essa natureza, né? Então, esse debate permanece, e ele permanece muito centrado nessa ideia do total populacional. Então, por exemplo, tem um jornal esse The Journal of Population Sustainability, que tem vários artigos muito recentes em que se fala diretamente sobre a necessidade de uma redução populacional drástica, não é? Porque com uma redução populacional drástica, a gente vai ter crescimento, né, da igualdade de renda, vai ter diminuição do consumo, a gente vai ter aumento dos salários, porque a gente vai diminuir a oferta, né, do mercado de trabalho, né? Então, isso é colocado e está lá nesses artigos para vocês verem, né? Tem um artigo que coloca até a necessidade de que a gente alcance uma população de 3 bilhões de pessoas, essa ideia que dialoga com o texto do Daniel Hogan de capacidade de suporte, e
que para isso a gente poderia ter um mercado internacional para os direitos reprodutivos da humanidade. Tá? Então, eles colocam lá claramente isso, que as pessoas, por exemplo, cada país teria uma cota, ou cada família teria uma cota, ou cada mulher teria uma cota de 1,5 filhos por mulher, e que ela poderia vender parte dessa cota para quem tem o dinheiro para comprar. Né? Então, por exemplo, se você quer ter um filho só, você vende 0,5 para alguém que queira ter 2, e essa pessoa vai te pagar e vai gerar uma redistribuição da renda, segundo esse artigo. Né? E isso vai muito nessa linha de que o crescimento populacional continua, né, gerando as questões ambientais. O Steinbecker, por exemplo, vai usar esse gráfico que ele fala que, olha, a gente teve um aumento da população, um aumento do desmatamento, né, ou uma queda da área florestada, segundo esse gráfico mostra, e por conta disso, a gente precisa ter uma diminuição da população. Bom, o argumento é real, né? O argumento, então, de que a população como um total importa, ela é real, mas tem problemas, né? Então, olha só, quando a gente mostra esses dois gráficos, a gente acha que as coisas são lineares. Bom, primeiro, elas não são lineares e a população não vai continuar crescendo assim indefinitivamente, como a gente sabe, né? Então, o gráfico não é linear, nem ele é uma curva logística sem aquela assíntota, ele tem um final, né? Então, a gente não vê esse limite. E se a gente for calcular as taxas, veja bem, a população cresceu 36,4% nesse período e o decréscimo da cobertura florestal foi de 3,5%. Então, a gente pode usar as estatísticas de forma que seja mais claro para a gente, mas que corrobore né, com o nosso argumento, mas isso tem problema. Né? E esse gráfico acho que mostra claramente como isso tem um problema e como a gente pode usar as estatísticas melhor. Né? Um outro artigo que fala claramente também sobre essa questão né, da importância aí do crescimento populacional é um que acho que até saiu bastante na mídia, essa discussão de que a medida mais eficaz para reduzir a emissão de CO2, então para a mitigação, seria não ter filhos, ter um filho a menos. Né? Então aqui tem, para os países desenvolvidos, esse estudo foi feito, e o efeito mais amplo aqui na redução da emissão de CO2, para todos os países, mas na média também, seria não ter filho. Né? Isso seria muito mais eficaz do que viver sem carros, do que evitar viagens pelo Atlântico, né, entre os continentes, ou simplesmente usar energia verde, ou comprar um carro mais eficiente, que seja elétrico. Porque obviamente, né, que quando você tem uma pessoa a mais, essa pessoa vai consumir para o resto da vida dela, e ela precisa consumir pelo menos para se alimentar, não é? Então é um argumento tautológico, né? Quer dizer, uma pessoa a mais importa mais do que qualquer outra coisa, porque ela é a soma de todas essas coisas, claramente, né? Já que ela consome. Só que aí começam alguns problemas, e eu acho que aí eu queria começar a enfatizar esses problemas, né? Então, primeiro, o artigo é muito voltado para a ideia do consumo e estilo de vida e do indivíduo, e não foca em estrutura. Todas essas discussões são muito pensadas, né, do meu ponto de vista, sem falar na estrutura e sem dialogar com outras abordagens disciplinares, inclusive. Né? Gente, eu já passei os slides para o Richarles e pode passar para o pessoal depois, tá bom? Não se preocupem com isso não, gente. Tem bastante coisa que acho que é interessante que vocês possam olhar. Bom, nem tudo também, mesmo na biologia conservacionista, tem essa perspectiva malthusiana ou neomalthusiana. Né? Nesse outro artigo, os autores chamam a atenção para o que todo biólogo conservacionista deveria entender sobre a população humana. Né? Então, primeiro, olha só, é necessário manter o suporte para o planejamento familiar? Claro, né? E principalmente da perspectiva de saúde sexual e reprodutiva. Mas a agenda de população e ambiente deve incorporar a ideia de população, da distribuição populacional e da composição populacional. E não só
o tamanho, né? Existem outros elementos que importam. Então, veja, dentro da biologia conservacionista, a gente também vai ter perspectivas que sejam mais amplas, tá? E aí aqui é fundamental da minha perspectiva de vida, da minha perspectiva, dialogar com as ciências sociais. E aqui eu não coloquei a economia ambiental, porque, de fato, eu acho que ela é a economia mais que usa o termo do neoclássico e pensa na manutenção das estruturas de fato, né, das estruturas capitalistas de produção mesmo, mas a gente tem uma série de abordagens que vão adensar muito, né, o que a gente pode pensar dessa agenda. Então, mesmo na agenda de desenvolvimento sustentável ou de ecodesenvolvimento, que pensa muito mais no teto e não no piso do consumo, não é? Mas a gente vai ter uma perspectiva que coloca questões éticas, questões da desigualdade, né, que não tem nessa perspectiva muito individualista. A ideia da modernização ecológica, acho que tem aqui dialoga muito mais com a economia ambiental, mas ela coloca aí talvez alguns mecanismos de como o Estado e o mercado, né, têm falhas e precisam ser regulados, né? A economia ecológica aí já vai mais a fundo no sentido de que reconhecer o limite, né, dos recursos naturais. Todas as discussões sobre modernidade, trago três autores que falam sobre isso, né, o Beck, o Giddens e o Latour, com muitas diferenças entre eles, principalmente aí do Latour para os outros dois, mas que vão trazer uma discussão sobre o que é viver, né, na modernidade tardia, na modernidade reflexiva, que é esse momento da discussão ambiental pós-década de 50, e a ecologia política, que aí eu acho que vai olhar muito mais a fundo para as questões estruturais, para a questão dos conflitos distributivos e como a gente não pode uniformizar essa discussão, né, e uniformizar a população. Então, e dentro disso, né, por exemplo, o Martin Allier vai colocar lá no Ecologismo dos Pobres 3 perspectivas que poderiam centrar isso. Essa perspectiva neomalthusiana, eu acho que ela é muito essa perspectiva neomalthusiana que eu tenho colocado, né, ela é muito do culto à vida, da vida silvestre, né, como se ainda existissem espaços não tocados, ou espaços virgens, né? E aí eu tenderia a concordar muito mais com o Beck e com o Latour, de que toda a natureza foi, de certa forma, socializada, e toda a socialização corre o risco de ser naturalizada, embora ela tenha um aspecto natural. Essa perspectiva da ecoeficiência é muito da modernização ecológica mesmo, mas ela é do capitalismo verde, né? Seria uma corrente, e a corrente que eu acho que é mais interessante aqui seria essa, em que a justiça ambiental encontra o ecologismo dos pobres ou a ecologia política encontra com a economia ecológica, né? Ou seja, temos problemas de distribuição e temos problemas em que de que a Terra é finita, né? E que os recursos que a gente conseguiria tirar dela também o são, né? Então é necessário, acho que, reorientar esse debate. Os demógrafos, o Martin Allier, eu acho que ele tem aspectos, né, e é um dos pesquisadores aí mais importantes dos últimos anos e décadas sobre o tema ambiental, mas quando ele fala sobre demografia, eu acho que teria algumas questões que não são exatamente assim, né? Então, por exemplo, quando ele coloca que os demógrafos guardam silêncio a respeito da ecologia, colocando que esse não é o meu assunto, como a gente viu no texto do Hogan, isso não necessariamente é verdade, né? E hoje, e esse texto é de 2002 na primeira versão, isso não era verdade já naquele momento, né? O texto do Hogan é anterior. Mas o outro lado também é verdade, o lado aqui que o Hogan coloca, olha só, é necessário uma reorientação completa do pensamento sobre desenvolvimento, ou seja, que todas as disciplinas incorporem conceitos ecológicos básicos, né, para os problemas de desenvolvimento. E isso também não é verdade, no sentido de que não são todas as disciplinas que incorporam os conceitos ecológicos básicos ainda hoje, quase 30 anos depois que esse texto foi escrito, né? Ainda há muita relutância em alguns casos a gente discutir conceitos que são da ecologia dentro das ciências sociais, né? Por exemplo,
com a ideia de resiliência, vulnerabilidade, etc. Né? Embora a gente já tem muitos e muitos grupos das ciências sociais e humanas discutindo isso de uma forma bem mais crítica hoje do que há 10 ou 20 anos atrás. Então, a gente tem essa mudança de perspectiva, basicamente é isso que esse slide coloca, né? Que isso de certa forma, difícil por questões teóricas e de análise de dados, mas isso foi colocado. E do ponto de vista ambiental também, né? A questão ambiental ela não é a única. A gente teve ondas do pensamento ambiental e essas ondas estão sobrepostas, né? Então, a gente tem, por exemplo, espera aí que avançou vários slides aqui. Os desastres continuam importando, a revolução verde, que não é verde, né? Mas que é essa revolução da produção de alimentos continua importando, a mudança climática, enfim, ela se sobrepõe e a questão ambiental também é diversa, assim como a demografia. E para analisar isso do ponto de vista demográfico, então a gente já teve essa gênese do campo, a gente pode adensar com perspectivas mais das ciências sociais e humanas. Quando a gente vai olhar metodologicamente, né, a gente tem perspectivas que vão desde essas lineares em que eu coloquei, né, essa coisa de população, mais população necessariamente mais degradação, com todos os problemas que o texto do Hogan coloca ali para vocês, por exemplo, a partir da ideia de capacidade de suporte, né, como esse é um conceito muito problemático e que a gente deve olhar para relações mais complexas, mas também com conceitos que aparentemente sejam mais complexos, como esse IPAT, em que o impacto é igual a população versus afluência e versus tecnologia, ou o modelo estatístico desse IPAT, que é chamado STIRPAT, né, que você consegue colocar ali elasticidades, né, pesos para cada um desses elementos, mas que as relações ainda são muito lineares e em caixinhas, né? Impacto de um lado, população, ambiente, tecnologia, afluência, etc., tudo de outro lado, como se não tivesse nenhuma interação. A gente tem outros modelos mais atuais em que isso já é menos colocado em caixinha e já é mais complexificado e dinamizado a partir de olhares específicos, né? Então, você pode olhar a partir de como a ciência, a tecnologia, as instituições são fatores mediadores, ou como a população está envolvida num ambiente que é tanto construído quanto natural, embora a gente possa discutir essa ideia do construído e do natural, mas você pode olhar para elementos específicos e também pode olhar para sistemas ecológicos ou socioecológicos, né, em que você tem usuários, recursos, veja, que a população nem aparece mais, né? Então, a dinâmica populacional ela está dentro dessa ideia da dinâmica social, e não é mais puramente, né, nem crescimento, nem estrutura etária ou outros elementos, né? E aqui, indo para a parte final, eu queria falar um pouco sobre essas perspectivas futuras a partir da ideia da mudança climática, né? Lembrando 3 pontos aqui importantes, acho que o primeiro é possível prever o futuro? Absolutamente não, né? Mas no campo populacional, a gente tem menos incertezas em relação à projeção populacional, né? A pandemia mostrou que as nossas certezas não são nada certas, é claro, mas a gente tem menos incertezas no sentido de que a população que vai viver, por exemplo, em 2030, todo mundo que vai ter mais de 30 anos já está vivo hoje, né? Então, a gente consegue aplicar com relativa estabilidade alguns métodos de projeção em que você vai ter mais certezas do que no campo de vista econômico ou da sustentabilidade, por exemplo, né? Então, quer dizer, na população a gente tem menos incerteza, no campo da sustentabilidade muito mais incerteza, e do ponto de vista da mudança climática é importante lembrar que ela não é convergente com a questão ambiental, né? Então, quer dizer, a mudança climática é um dos temas dessa questão ambiental e é um do tema que envolve várias outras áreas também. Então, as projeções populacionais, só para a gente entender basicamente do que elas derivam desses aspectos da transição demográfica em que tem mudanças na fecundidade, na mortalidade, na migração, né? Essas projeções, mais recentemente,
elas têm avançado em incorporar métodos que sejam mais incertos, então que incorporem a incerteza, que são os métodos probabilísticos, e que também consigam incorporar melhorias nas estimativas de pequenas áreas, e que também consigam fazer projeção que não é só por sexo e idade, mas também por outros elementos da dinâmica demográfica, como religião, educação, etc. E dentro desses, a educação é um que tem aí sido privilegiado, né? E o que eu conheço e que tem sido usado como mais avançado, eu acho, é essa ideia das trajetórias socioeconômicas compartilhadas, né, dos SSPs, que são narrativas sobre a dinâmica socioeconômica. Essas narrativas incorporam o uso de energia, uso de terra e cenários de emissões a partir de modelos demográficos e econômicos, e essas narrativas muito provavelmente vão estar aí nessa rodada atual do IPCC, que vai ter os relatórios lançados, os principais relatórios lançados no ano que vem, né? Então, basicamente, esse cenário é o quê? É uma matriz de 3 eixos, em que a gente tem um eixo que é de mudança de clima, então você faz lá um cenário, projeta a mudança demográfica, socioeconômica, vê o que vai acontecer no clima, né? Então, você tem aqui, cada cenário tem um número, né? E aí ele leva a uma emissão de CO2, que eles depois calculam como forçante radioativa, que é um balanço energético do sistema terrestre, e isso gera aí um valor ali que a gente consegue entender que é em graus, né? O quanto que o mundo vai ficar mais quente. E aí a partir disso você consegue então ter um outro eixo, que é o eixo da mitigação. Então você coloca lá, olha, com mais mitigação você poderia ter um cenário 1 que seria menos emissor, né? Mas esse cenário tem mais desafios para adaptação ou menos desafios para adaptação, né? Basicamente, o que esses cenários colocam e aqui é muito rápido, né, gente? Acho que eu vou tentar falar em menos de 10 minutos tudo, tá bom, Richard? Pode ser? Basicamente, esses cenários aqui, o SSP1 coloca o cenário da sustentabilidade, o 2 é o do meio do caminho, o 3 é de um cenário com elevação rivalidade regional, né? Quer dizer que a gente tem muita mudança aqui de desenvolvimento, mas regionalmente colocada, mais ou menos o mundo que a gente vive hoje, né? Em que cada região se volta para a sua própria segurança alimentar, energética, etc. Então a gente pode estar caminhando para isso. O SSP5 é um cenário de muito desenvolvimento, mas desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis, e o SSP4 ele é o cenário de muito aumento da desigualdade, tá? Então, isso daqui essas narrativas são construídas do ponto de vista qualitativo. Qualitativamente, elas se transformam num número, né? Em vários números, em vários modelos, e aí a gente tem essas projeções. Basicamente, então, o que a gente vai ter são projeções de população, urbanização, em crescimento do PIB, em crescimento do PIB e energia per capita, e por aí vai, né? Então, aqui, por exemplo, o cenário com maior crescimento do PIB per capita é esse do SP5, mas isso aqui globalmente, né? Então, ele vai ter também, por exemplo, quer dizer, não, eu acho que tem alguma coisa invertida aqui, mas o SSP5 ele é um dos cenários aqui mais sustentáveis, junto com o 3, tá? Junto com o 1, desculpa, o 3 é o do meio do caminho, esses números sempre confundem. Mas, se a gente for olhar, então, especificamente, né, o que eles significam aqui para o Brasil, por exemplo, é que a gente vai ter, no cenário do meio do caminho, uma população que já vai cair, a gente só aumenta a população muito até o final do século, né? Muito não, mas a gente continua crescendo, no cenário desse que é o SSP5 de desenvolvimento estagnado, né? No SSP1, que é de sustentabilidade, a gente também vai ter uma queda da população. Se a gente dobrar a migração, por exemplo, a gente também vai ter uma queda. No caso brasileiro, então a gente
sempre vai cair a população, basicamente, né? Isso no longo termo, né? Infelizmente, não é o que a gente vai ver esse mês, que provavelmente a população vai cair por conta do aumento da mortalidade. Aqui a população cai por causa da queda da natalidade. Então é isso, né? A fecundidade vai cair muito, como esse gráfico mostra, muito não, né? Ela vai cair um pouquinho mais ao longo desse período e vai se estabilizar ali próximo a 1,5 filhos por mulher em todos esses cenários, com exceção do SSP3. Em termos da estrutura etária da população, a gente vai ter aqui esse... Peraí, deixa eu passar para o próximo. Não, desculpa. Então, o cenário que... mas esse aqui é um outro cenário, que é o cenário do desenvolvimento sustentável. Tá? Então, basicamente, é o que aconteceria se aqui é a população brasileira... Não, desculpa, gente, me confundi. Aqui é a população brasileira em 2 cenários, né? O SSP1, que é o de muito sustentabilidade, então a gente vai ser super envelhecido, e o SSP2, que é o do meio do caminho, a gente vai ser envelhecido, mas nem tanto. E aqui está por nível educacional, né? Então, o que a gente percebe é que o nível educacional secundário e terciário vai aumentar muito na década de 50, né? no Brasil. Se a gente for pensar no mundo inteiro, basicamente a diferença é o cenário do meio do caminho, a gente deve ter uma população que alcança quase 10 bilhões de pessoas e começa a cair aqui no final do século. O do SSP1, que é o cenário da sustentabilidade, ela cai mais rapidamente. Qual que é o pulo do gato para essa população cair? É a educação, né? É o aumento da educação que faz a fecundidade cair, tá bom? E isso é uma outra perspectiva, que é a de qual seria o crescimento populacional, considerando que a gente atinge os ODS. Então, se a gente atingir os ODS, aqui tem os ODS de 1 a 3, né? E a gente vai atingir os ODS, então, de educação, redução da pobreza. O que vai acontecer é que, muito provavelmente, a população global vai ser abaixo do cenário colocado no SSP2, que é do meio do caminho, mas um pouco acima daquele mais sustentável. Tá? Então, isso mostra também, novamente, a importância da educação. Né? Então, aqui agora, efetivamente, para finalizar, o que me parece fundamental, né, pensar nesse debate é que, bom, por que a gente chega nesses totais no final do século e qual que seria o debate que se coloca hoje, né? Não é um debate de volume populacional, mas é sim um de componentes e de mudanças demográficas, né? E do ponto de vista da natureza, não é um debate dos recursos, mas é sim um debate dos ambientes, né? Da diversidade das questões ambientais e também dos valores intrínsecos da natureza, etc. Né? Me parece que um dos grandes problemas desse debate, mas que coloca a população como, né, o volume populacional e, portanto, a queda da fecundidade como uma das soluções, é considerar que a gente vai crescer ad eternum nas taxas que a gente cresceu, o que não é verdade, né? Obviamente isso é totalmente insustentável, mas é não ponderar que a gente tem várias populações, várias heterogeneidades e várias questões ambientais também, e conflitos distributivos centrais. Né? Então, o que a ecologia política coloca é isso, né? A diversidade das questões ecológicas, os conflitos não só na distribuição dos recursos, mas como na distribuição das externalidades, não é? São questões centrais. Então, não basta a gente pensar como a modernização ecológica, que coloca lá, é só internalizar as externalidades, né, que está tudo resolvido, e também não é o debate puramente dessa ideia individualista, como se a gente vai conseguir mudar tudo com um comportamento. Né? Então, quando a gente vai ver, e isso existe, né, essas organizações, tem uma que chama Population Media, que é, inclusive, para onde o David Lam pagou a aposta para o Sternbecker, né, o recurso foi doado para essa ONG, que vai apostar muito no controle populacional de fato, não como uma resolução, e com um peso grande, né,
para essa variável. No caso brasileiro, o que essa ONG fez foi, pelo menos aqui eu vi, né, foi fazer um estudo a partir da novela, acho que é Páginas da Vida, identificando como essa novela teve uma influência nos mecanismos de saúde sexual e reprodutiva no uso de métodos anticoncepcionais. Né? Então, quer dizer, a questão ambiental é muito mais complexa que isso. Né? Veja, se fosse só crescimento econômico e crescimento populacional, o Brasil teria, né, nesses últimos anos, mitigado seus problemas ambientais. Então, isso não é verdade. Né? A gente tem um decrescimento, por exemplo, ano passado, né? A gente teve decrescimento econômico com o aumento do desmatamento. Então, quer dizer, é a população que explica? Claro que não, né? São várias outras questões que estão colocadas nesse tópico, né? Então, se eu fosse colocar de uma forma mais geral, né? Esse gráfico, esse diagrama tem muita questão, né? Mas eu acho que ele sintetiza que a gente precisa pensar nas várias diversidades, né, da questão ambiental a partir desse diálogo entre população, ambiente e sociedade, que inclui, né, a discussão da sociologia ambiental, para dar um exemplo, né, já que eu sou sociólogo, mas que ainda é carente desse pensamento ecológico mais amplo e que também seria urgente pensar, né, nessa ideia já que a gente tem essa perspectiva pós-materialista colocada, né, será que seria possível alcançar uma perspectiva pós-materialista sem ser materialista? Né? Então, a gente vai ter que transpassar o materialismo, não é? Mas efetivamente não poderemos alcançar o nível de consumo, né, e de consumo energético de uns Estados Unidos, por exemplo, não é? Mas o nível de bem-estar tem que ser desatrelado disso. Né? Então, como que isso seria feito? É um desafio tremendo que não se resolve a partir nem só de olhar o crescimento populacional e nem só de olhar a dinâmica demográfica por si só. É necessário olhar ela num contexto mais amplo. Tá? Eu falei, eu vou passar esses slides, tem uma série de referências aqui que vocês podem olhar depois. Está aqui o meu contato também. Queria agradecer e convidar também todos, né, para conhecer, quem tiver interesse, tanto o nosso programa lá na ENSE no IBGE, como também a ABEP, da qual tenho a honra aí de ser tesoureiro, fui na gestão passada e sou também nessa gestão, né, que é a Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Gente, é isso. Obrigado. Desculpa se eu falei muito rápido, mas é só para tentar dar uma pincelada nesses tópicos mais gerais. César, obrigado. Assim, eu nem quero fazer comentários agora, eu vou passar direto para o Tiago, porque eu acho que todo mundo tem muitas questões assim a partir da sua fala, né? Tão bem estruturada e tão cheia de contribuições, não somente históricas, mas bem atualizadas dessa relação entre população e ambiente, né? Constituição do campo. Eu vou passar para o Tiago e aí depois a gente abre para as considerações. Tiago, bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. Valeu, Rick. Obrigado pelo convite. Estão me ouvindo bem? Massa. César, prazer em te conhecer. Parabéns pela apresentação, né? Vai ser difícil acompanhar determinadas qualidades de dados que você apresenta. Minha apresentação é visual também, mas certamente aprendi muito com a sua exposição e a qualidade dos dados que você traz para a gente. Vou tentar dialogar num outro espectro, mas muito próximo do que você foi, César. Eu achei bastante interessante, inclusive, a recuperação histórica de algumas coisas, etc. E para tentar construir um pouco a minha narrativa, né? Deixa eu tentar, então, colocar aqui a tela. Só um momento, por favor. Só encontrar aqui minha apresentação. Tá aqui.
Estão conseguindo ver já? Sim, Thiago. Beleza. Valeu. Então, vamos lá. Bom, deixa eu só me ajustar aqui. A minha... Bom, boa noite a todas e todos. Queria agradecer demais novamente, Henrique, pelo convite. Eu estruturei, então, minha apresentação em torno de mais ou menos de 3 momentos, né? Esse primeiro momento mais conceitual, para poder justamente tentar elucidar um pouco da onde que vem esse nexo. E aí eu fiz um ajuste justamente no título, né? Eu acho que o nexo é entre sustentabilidade, populações e desenvolvimento, e já falo o porquê, né? Falar de sustentabilidade, né? Eu acho que esse é o conceito que está mais presente hoje dentro das discussões que a gente está fazendo, tanto na Agenda 2030 quanto na sua intersecção com a Agenda de população e desenvolvimento, né? Então, nessa minha primeira... Deixa eu só colocar aqui para ver se ela entra. Isso, agora vai. Bom, rapidamente, eu esqueci de me apresentar, né? Então, para quem não me conhece, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais e sou brevemente coordenador do programa que está aqui estratégico, o NB 2030, que é um programa ligado à extensão universitária da Universidade de Brasília, né? E também acompanho os trabalhos da Rede Brasileira de População e Desenvolvimento, da onde conheço Richarlison Martins também, de uma trajetória mais antiga no governo federal, na Comissão Nacional de População e Desenvolvimento. Fiquei bastante instigado, né? Eu acho que todo convite para a palestra é interessante porque nos faz atualizar um pouco e refletir um pouco sobre aquilo que a gente já está pensando e ainda não conseguiu estruturar, organizar em termos de ideias, né? Do ponto de vista conceitual, então, eu entendo que o conceito, né, mais do que meio ambiente, é o conceito da sustentabilidade, né? Então, existe todo um debate hoje muito grande, inclusive em relação tanto à origem do conceito, quanto às apropriações, tanto as boas apropriações quanto as apropriações indevidas do conceito, como que o conceito ele se conecta a várias ideias muito interessantes, algumas delas estão presentes nessa nuvem de ideias para vocês, natureza, o próprio meio ambiente, reciclagem, recursos, ecologia, tecnologia, etc., etc. Ou seja, existe uma concepção de que a sustentabilidade é base para a própria existência hoje das populações em seus territórios, né? Ou seja, avançando, né, no argumento, pensar em populações vulnerabilizadas, né, significa olhar justamente para a capacidade dessas populações de estarem, de alguma forma, conectadas com a temática da sustentabilidade, né? Falta luz, falta água, tem enchente, etc. Não tem atenção à saúde, etc. Tudo isso tem a ver com o ambiente de sustentabilidade, né? Tem acesso a alimento, né? Que tipo de alimento, etc. Então, acho que o conceito de sustentabilidade ele é bastante importante para a gente avançar no debate. A gente pensa, então, a sustentabilidade como esse padrão de ação e de inação. Às vezes você não agir é importante ou é decisivo nesse plano da sustentabilidade e enquadramento político, né? É tanto comportamental quanto enquadramento político. Isso dialoga muito com o que César estava mostrando, de que a gente pode mudar, né, o rumo, por exemplo, em relação à população no planeta, né, e aos reflexos da presença de um aumento populacional via mudança de comportamento, mas também totalmente conectado ao enquadramento político. É preciso você ter políticas públicas, é preciso você ter uma pauta, a questão socioambiental estar na pauta, é preciso você ter movimentos, é preciso você ter a luta em torno das temáticas socioambientais, por exemplo, né? Então, as duas coisas se complementam para a gente falar de sustentabilidade. Você tem, obviamente, né, tipos específicos ou modos, né, de relações e práticas sociais, econômicas e ambientais, aí sim, né, voltadas para proteção, preservação, recuperação da natureza e dos recursos naturais existentes no planeta. Uma outra forma da gente enxergar a sustentabilidade.
E, claramente, a sustentabilidade tem muito a ver com os nossos hábitos e as nossas práticas odiernas, né? Por exemplo, reciclar, reduzir, né? Uso, consumo, produção, reutilizar aquilo que a gente vem produzindo, né? Etc., bem como uma cultura institucional e institucionalizada. Então, não tem como falar, por exemplo, discutir sustentabilidade voltada para a agenda de população e desenvolvimento sem tentar ver o quanto que existem ou não, né, culturas organizacionais que são muito mais avessas ou propensas às perspectivas de sustentabilidade. Acho isso decisivo em torno, para você entender um pouco de por que avança ou não avança a agenda. Ou seja, não é apenas comportamental, é também por conta de uma cultura institucionalizada. Por que eu digo isso? Porque a gente vai chegar lá na frente no argumento, que é o que eu estou trabalhando e desenvolvendo, a gente está trabalhando e desenvolvendo agora, que é em relação à própria existência de uma cultura dos ODS, que vem emanada da Agenda 2030. E como que essa cultura dos ODS, ela vem sendo capturada por empresas, vem sendo capturada por agentes públicos, mas que também serve à sociedade civil para a transformação social. Se a gente dessa nuvem de palavras, eu resgatei algumas, que eu acho das mais relevantes, algumas delas o César tocou, mas eu queria dar destaque justamente ao fato de que a ideia de sustentabilidade cola justamente na ideia de desenvolvimento em algum momento na história, criando essa noção que a gente conhece hoje de desenvolvimento sustentável. Então, eram dois conceitos que caminhavam à parte e que intelectualmente, e as comunidades epistêmicas, aquelas que estão dialogando com o fazer político, resolveram juntar, para que você pudesse, de alguma maneira, ter uma espécie de transformação em modo de produção, etc., etc. Então, o desenvolvimento sustentável, obviamente, se torna um dos conceitos mais falados, mais comentados e mais utilizados. Porém, hoje a gente chega num debate muito interessante, que é esse que coloca na berlinda a própria atuação da humanidade diante do planeta Terra, dos sistemas planetários. Ou seja, o fato de que estamos nisso que conhecemos como chamado antropoceno, a era na qual, né, estamos vivenciando todas as consequências negativas, nefastas, totalmente contrárias à própria sustentabilidade, engendradas pela presença do ser humano no planeta Terra. E isso avança dentro de uma discussão gigante, né, que a gente tem na literatura em relação, por exemplo, à ideia dos limites planetários, né? Ou seja, toda uma discussão também naquela esteira da Ostrom, que foi mostrado pelo César, de que, olha, existem 9 grandes limites planetários, limites dos sistemas planetários. Desses 9, nós já teríamos ultrapassados alguns deles. E que, provavelmente, diante, né, do modo de produção, do crescimento populacional, etc., etc., nós avançaremos sobre mais alguns desses limites planetários. Ou seja, falar em sustentabilidade hoje é ir muito mais além do que simplesmente discutir ou debater a dimensão pura do meio ambiente. E, dentro dessa discussão, chegamos, por exemplo, a toda uma discussão que tem muito a ver com a fala do César em relação à ideia dessa modernidade tardia, né? Do que nós, países do sul global, países ditos periféricos, podemos fazer para enfrentar, por exemplo, determinadas situações como as mudanças climáticas, né? Então, essa discussão traz para a gente 2 discussões paralelas que são fundamentais. Uma é do racismo ambiental, que vai nascer peculiarmente, particularmente, né, de uma concepção norte-americana, né? Então, um estudioso norte-americano que vai cunhar a terminologia, né, olhando para uma realidade muito específica, mas que ela ganha propriedades em outros territórios e em outras experiências mundo afora. Então, hoje, o conceito de racismo ambiental já está, inclusive, consolidado dentro do debate. E, para nós, fundamentalmente, uma discussão sobre justiça ambiental e justiça planetária, né? O quanto que nós devemos avançar, na verdade, em compreender os limites dos avanços, né, do modo de produção, né, desse desenvolvimento, né, que acaba atacando os recursos, acaba atacando
as comunidades, acaba atacando, obviamente, os territórios, e que, de alguma maneira, a gente precisa pensar em maneiras de reparação, por exemplo. Então, a justiça ambiental vai trazer para a gente muito essa ideia da reparação. A partir daí, a gente começa a perceber que no centro do debate de populações e desenvolvimento, né, está justamente uma outra discussão, que foi essa discussão que o próprio César trouxe. Eu achei bastante curioso, né? A gente vai buscar, obviamente, dentro dessa obra clássica do Garrett Hardin, né, A Tragédia dos Comuns, duas informações muito interessantes, né? O primeiro, o fato de que havia uma... E aí é importante a gente fazer a leitura de quem era o Garrett Hardin dentro do seu contexto intelectual, né? Ou seja, a leitura que o Hardin faz é uma leitura darwinista, neo-darwinista, obviamente, na sua época, né? De um darwinismo social, né? Tentando justamente apreciar a ideia de que, olha, não tem solução técnica para esse nosso problema populacional que a gente está enfrentando, a gente precisa atuar muito mais no campo da moralidade, ou seja, mudar a cabeça das pessoas de que é preciso parar de ter filhos, por exemplo, né? Então, essa era a lógica, o fundo o argumento, vamos dizer, o argumento demográfico dele é interessante para a época, né? Mas o fundo do argumento é totalmente darwinista social, então é bastante problemático, é só para fazer esse aporte. Mas tem uma discussão muito interessante, na verdade, que é essa discussão que vai alimentar toda uma corrente da sustentabilidade que acreditava muito de que era possível você superar os problemas socioambientais com os desenvolvimentos tecnológicos, e que provavelmente a gente ia continuar ampliando, aumentando, né, melhorando os nossos avanços tecnológicos até um ponto que a gente conseguiria solucionar esse problema, né? E o Hardin já lá, né, em 1968, ele já apontava que não, olha, dificilmente uma solução técnica vai, por exemplo, resgatar a gente de uma possível grande fome, né, advinda de um processo de superpopulação. Então, são dois argumentos muito interessantes que estão contidos dentro do Hardin e que abre essa avenida para a discussão sobre populações, desenvolvimento e sustentabilidade. Porém, né, assim como o Hardin foi muito importante, uma outra figura, na mesma época, né, publica um artigo na Foreign Affairs, que é essa revista internacional bastante conhecida, bastante famosa, vai me fugir o nome dele agora, com certeza, né? Mas era um diplomata maltês que vai, na verdade, abrir muito essa ideia de que, na verdade, o que nós temos que discutir é o patrimônio comum da humanidade. Então, aquela ideia que o César traz para a gente, né, do bem comum global, ele nasce basicamente, né, desenhado em 1968 com esse artigo desse embaixador, desse diplomata maltês, que discutindo, né, sobre a questão dos mares, do direito dos mares, né, e do direito do uso dos recursos no fundo dos mares, ele vai cunhar a expressão de patrimônio comum da humanidade. E aí toda uma nova discussão se abre justamente em torno de uma outra possibilidade, de você começar a pensar que todos os recursos naturais da Terra deveriam ser encarados como patrimônio comum da humanidade, e de que nós deveríamos estar preparados, munidos de regras, de normas, para poder garantir com que as gerações seguintes, subsequentes, tivesse esse patrimônio, né, preservado. Né? E aí, essa discussão que vem num texto muito interessante da professora Surabhi Ranganathan, né, de Oxford, na qual ela traz isso, olha, apesar, né, de tanto tempo ter se passado desses dois textos clássicos de 1968, nós continuamos discutindo, e é por isso que nós estamos aqui, porque a dimensão populacional, né, continua importando. A distribuição dos recursos naturais em relação à população continua sendo um fator de poder internacional. Né? E, novamente, a gente continua tentando, e aí foi muito interessante, César traz os cenários.
a gente continua tentando imaginar o futuro em torno do uso e distribuição dos recursos em relação à população crescente. E é isso que a professora Ranganathan traz para a gente, ou seja, que as nossas previsões de futuro, né, de alguma forma, elas vão estar oscilando, né, entre essas visões mais trágicas, alarmistas, e essas visões mais utópicas, tecnológicas, de que a gente vai, de alguma maneira, se desenvolver tecnologicamente para poder dar fim e dar cabo a essa problemática. Esse desenho inicial, essa primeira parte conceitual, ela traz para a gente, então, a base sobre a qual se vai assentar a própria evolução da agenda sobre desenvolvimento nas relações internacionais. Ou seja, o debate é sobre o crescimento populacional e o que fazer com esse crescimento populacional, juntamente com o acesso aos recursos naturais e como que isso avança, obviamente, sobre o meio ambiente. Ao mesmo tempo, olhando para a agenda de desenvolvimento com um olhar mais crítico, pensar o desenvolvimento de uma outra maneira. Logo, logo a gente vai chegar para falar sobre isso. Nesse contexto, eu entro aqui para falar para vocês um pouquinho de como que isso chega em relação ao que nós estamos vivendo hoje, que é essa chamada Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? A Agenda de Desenvolvimento, né, como uma agenda global, ela é antiga, ela vai estar colada muito no desenvolvimento do sistema das Nações Unidas, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ela vai ganhar espaço gradativo em determinados locos burocráticos internacionais, como o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, as suas comissões específicas que vão debater e discutir a questão do desenvolvimento, para depois ganhar realmente uma globalidade na medida em que o tema do desenvolvimento passa a ser um tema, primeiro, do sul global, ou seja, das nações periféricas, quando você tem, por exemplo, uma primeira grande reunião em Buenos Aires em 1978, para se discutir a questão do desenvolvimento para os países em desenvolvimento. Né? Essa reunião ela vai ganhar, obviamente, a sua revisão recentemente em 2018, né, para você tentar dar uma repaginada dela. E essa agenda do desenvolvimento ela vai ganhar, obviamente, momento na medida em que você adentra claramente um período pós-Guerra Fria, onde há toda uma transformação na institucionalidade internacional, uma abertura para todos esses grandes temas globais, né, de maneira bastante resumida, que é a chamada década das conferências, nos anos 90. A partir dos anos 90, você vai ter as grandes conferências que começam a traçar, obviamente, os passos primordiais para que os países pudessem avançar de maneira segmentada, ou seja, setorizada em cada uma das temáticas. Crianças, direitos humanos, população, basicamente, população em desenvolvimento, habitação, situação das mulheres, né, meio ambiente. Né, todas essas temáticas foram crescendo ao longo dos anos 90. Quando você chega ao final dos anos 90, havia um consenso na comunidade internacional de que com as grandes conferências, você tinha dado um passo importante, mas faltava justamente você fazer uma amarração com todas essas temáticas. E essa amarração vem justamente com a criação da chamada Agenda do Milênio, e essa Agenda do Milênio estabelecida em torno de 8 grandes objetivos, os objetivos de desenvolvimento do milênio que estão aí colocados para vocês. 8 objetivos com 21 metas fundamentais e 60 indicadores para que se pudesse, nesses 15 anos, medir, auferir, né, avanços ou retrocessos, obviamente, dentro dessa agenda global. Uma outra coisa fundamental é que já começa a despertar a atenção da comunidade internacional, né, falando de maneira geral, o fato de que para você implementar uma agenda com esse calibre global, você precisava de recurso e financiamento. Então, paralelamente a esse esforço, né, dessa agenda global temática, você tem uma agenda global de financiamento para o desenvolvimento também se desenvolvendo. Começa a se desenvolver a partir, basicamente, do ano 2000, mas com a conferência de Addis Abeba, e logo em seguida ela vai ter uma grande continuidade em torno dessa nova agenda que se postula a partir de 2015, que é a Agenda 2030. Quando você chega em 2015, você faz novamente um balanço geral
sobre o que você tinha alcançado ou não, e você chega à conclusão de que, ok, alguns avanços foram muito interessantes, mas que muita coisa tinha ficado de fora, muita coisa tinha ficado para trás, tinha sido deixado para trás. Então a gente precisa criar uma agenda para não deixar ninguém para trás. Esse se torna o novo mote dessa agenda 2015, pós-2015, Agenda 2030 dos ODS, não deixar ninguém para trás. E aí, entre 2015 e 2030, nós estamos, então, sob a égide dessa nova agenda chamada Agenda 2030, com muito mais objetivos, 17, muito mais metas, 169 a 200 e tantas, 169 metas acordadas, 241 indicadores, mais ou menos, estabelecidos para a auferição dessas metas. Esse entendimento sobre a Agenda 2030 é importante porque ele faz parte desse percurso histórico no qual, lá atrás, as preocupações primordiais da comunidade internacional eram com o crescimento populacional e como esse crescimento populacional estava impactando sobre o meio ambiente. De repente, o desenvolvimento ganha uma força tão grande e uma natureza muito mais complexa que a gente precisa ter uma agenda também complexa. Aqui, os 17 objetivos. E aí a gente vai entender como que esses 17 objetivos ainda são insuficientes dentro daquilo que a gente quer apresentar. Eu destaco para vocês 3 grandes desafios para a governança da Agenda 2030. Um desafio democrático, um desafio de coordenação e um desafio de implementação. À luz da nossa experiência brasileira, latino-americana, sul-global, efetivamente, né? E também, obviamente, olhando para as outras experiências de outros países. Primeiro ponto, aonde a democracia está fragilizada, é fraca, é instável, não está estabelecida, claramente a agenda vai ter dificuldades de avançar, por vários fatores, né, atrelados a isso. Mas eu, na minha concepção, entendo a democracia como grande pano de fundo hoje para a implementação da Agenda 2030. Segundo é o problema da coordenação, que nós estamos vivendo hoje, né? No momento da pandemia, ficou claro para todo gestor público, né? Para todo mundo que trabalha com políticas públicas, a importância de você coordenar políticas. Sem uma política coordenada e coordenável, você não consegue implementar 169 metas. Você não consegue, porque são metas que tocam temas, né? Conexos, há uma sinergia entre os ODS, educação e gênero, gênero e água e energia, energia, né, e infraestrutura e desigualdade, desigualdade e pobreza, e assim sucessivamente. Se você não tem uma capacidade de coordenar as suas políticas públicas no âmbito federal, você não vai implementar a agenda. Se você não consegue coordenar as ações federais, estaduais e municipais, você não consegue implementar a agenda. E a própria implementação, que a gente está chamando de territorialização. Já era para estar escrito aí territorialização, eu acabei deixando implementação. Mas seria a territorialização. Como que você faz esses 17 objetivos chegarem nos territórios e nas suas especificidades? Um território em Roraima, né, no norte na fronteira norte do Brasil, é muito diferente de um território, por exemplo, como as periferias das grandes cidades brasileiras, em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Então, essa discrepância torna, né, desafiador você implementar a agenda. A gente vai entender logo que a governança é como uma orquestração. A gente precisa de alguém para ser o maestro, né, dentro dessa orquestração. A gente precisa de uma plataforma, a gente precisa ter agentes que vão, né, em conjunto administrar, coordenar, combinar os seus interesses e as suas políticas. No âmbito global, tem esse desenho aqui de governança, um fórum político global, que é o High Level Panel. Então, é o Fórum Político de Alto Nível sobre desenvolvimento sustentável, que vai exercer essa liderança institucional, e você tem outros órgãos internacionais, instituições internacionais, Assembleia Geral dos Estados, que vão, na verdade, fazer parte dessa governança global da agenda. No Brasil, a gente tinha uma Comissão Nacional dos ODS, que, teoricamente, né, durante mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo, conseguiu fazer
essa orquestração, essa governança da agenda no Brasil, e em torno da Quinodes, você tinha outras instituições importantíssimas, o Ministério das Relações Exteriores, muito preocupado com as negociações, o Ministério do Meio Ambiente, ainda protagonista de um momento anterior, na qual a agenda ambiental vai convergir para a agenda de desenvolvimento, e o meio ambiente e o Ministério do Meio Ambiente permanece sendo um ministério importante para a agenda, IBGE e IPEA trabalhando com dados e indicadores, Ministério da Fazenda, né, o Ministério da Economia hoje como sendo esse ator importante no âmbito do financiamento, né? Além disso, no desenho nacional, a gente vai ter outros atores, como os governos subnacionais, a atuação das organizações internacionais por meio de projetos, o parlamento brasileiro, diferentes burocracias, as empresas, a sociedade civil organizada, as universidades, né? Então, tudo isso vai mostrando para vocês a complexidade de você implementar uma agenda que, ao mesmo tempo, está preocupada com sustentabilidade, com populações e com desenvolvimento. Esse aqui era o desenho, né, estabelecido só para mostrar para vocês como é que funcionou a Comissão Nacional enquanto funcionou. E agora, na parte 3, eu trago algumas reflexões críticas sobre esse nexo sustentabilidade, populações e desenvolvimento no Brasil. Das nossas pesquisas, o que a gente vai começar a entender, gente, é que desenvolvimento se conecta a várias outras coisas que não apenas crescimento. Então, achei bastante interessante a fala do César, porque muito da leitura demográfica, ela coloca bastante ênfase no desenvolvimento como crescimento, como prosperidade, né? E o que a gente vai perceber aí é que, ao compreender o escopo da Agenda 2030, o escopo da Agenda de População e Desenvolvimento, né, Cairo mais 25, Nairobi agora, os compromissos de Nairobi, a ideia de desenvolvimento ela é muito mais ampla. Ela passa, por exemplo, a deixar claramente estabelecido que desenvolvimento tem a ver com inclusão, com solidariedade e com felicidade. Já já eu mostro isso para vocês. Logo, o nosso conceito de desenvolvimento é um conceito expandido, para além de crescimento e prosperidade. Crescimento medido pelo PIB, PIB per capita, a prosperidade medida pelo IDH, que é um dos indicadores das Nações Unidas, que olha especificamente 3 ou 4 dimensões, né, de países e cidades. A gente tem o IDH de cidades agora há algum tempo, né? Mas a gente, olhando para a agenda de população e desenvolvimento, entende que é muito importante a temática da inclusão, para além do crescimento e prosperidade, né? Para ver os níveis de desigualdade, por exemplo, de uma sociedade. Então, por exemplo, o índice de pobreza multidimensional, esse IPM aí está para índice de pobreza multidimensional. Ele é um índice fundamental para a gente tentar discutir inclusão e que tem muito a ver com o desenvolvimento. Não tem necessariamente a ver com crescimento, né? Os economistas vão dizer que você vai combater pobreza gerando crescimento, mas essa não é a filosofia da discussão sobre populações, desenvolvimento global e sustentabilidade, né? Então, o índice de pobreza multidimensional vai levar em consideração outros aspectos. Por exemplo, é um índice interessante de ser olhado. A solidariedade, uma outra camada importantíssima para a gente discutir desenvolvimento. Não há desenvolvimento, não existem sociedades desenvolvidas, ditas desenvolvidas, onde não há um forte apelo para a solidariedade nas suas diferentes manifestações, individuais ou coletivas, suplementando a ação do governo, Isso a gente está vivenciando hoje com esse momento da Covid-19 trágico. E a felicidade que a gente está partindo e a gente está dialogando com o chamado FIB, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta, que está aí há algum tempo, né? O Índice de Felicidade Bruta, só em termos de curiosidade, ele nasce lá em 1972, quando o rei do Butão decide pensar uma forma diferente de qualificar, de classificar o seu próprio país, né? Tanto que hoje existe um índice global de felicidade e, obviamente, que o Butão é um dos países mais felizes do mundo, porque vai olhar para outras perspectivas. E a coisa é séria, e é tanto séria que existem indicadores. E são 9 camadas de indicadores para a gente auferir sobre
o índice de felicidade interna bruta de um país, de uma cidade, de um território. Bem-estar psicológico, uso do tempo, vitalidade comunitária, a dimensão cultural, saúde, educação, meio ambiente, padrão de vida, governança, né? Isso tudo a partir de uma metodologia já desenvolvida e consolidada, bastante interessante. Com isso, a gente chega no cerne da nossa discussão, que é o fato de que, olha, para a gente discutir sobre populações e desenvolvimento, olhando a sustentabilidade como pano de fundo, a gente tem que olhar para as desigualdades. A desigualdade, o ODS 10, se torna fulcral, se torna essencial, né? E para quais desigualdades, né? E para quais para quais desigualdades, e de quais desigualdades populacionais nós estamos falando, né? Então, a gente tem aí 3 categorizações, essas desigualdades mais estruturantes, que são históricas, por exemplo, dos países, das regiões. No caso brasileiro, né, vão remontar, obviamente, a toda uma discussão sobre o patriarcado, sobre o racismo, sobre o autoritarismo. Desigualdades fundantes que estão ainda hoje, né, presentes dentro da nossa realidade, por exemplo, muito marcadamente na participação política, né, a baixa participação política das mulheres é uma desigualdade fundante, né, ela faz parte das grandes estruturas, né, políticas, eleitorais, né, e algumas desigualdades redundantes, né, que vão acometer a nossa realidade. E, obviamente, que essas desigualdades estão dispersas, né, em termos dos meios, dos territórios, da capacidade de acesso e uso da informação. Então, as desigualdades acabam sendo essa base sobre a qual a gente tem que discutir esse mote da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, né? Então, um relatório, por exemplo, das Nações Unidas, aqui especificamente sobre recursos hídricos, olha só que interessante, chama atenção para a gente para o fato de que muito dos indivíduos, né, considerados pobres e desfavorecidos, né, vulnerabilizados, a população vulnerabilizada, ela simplesmente ela não é reconhecida pelo Estado, né? São indocumentados, são pessoas que não estão dentro de um sistema de proteção social, né? Elas permanecem escondidas, elas permanecem longe das estatísticas agregadas. Aprendi isso com a nossa colega Bárbara Cobo, né? Que na nossa aula nos comentou, por exemplo, como que você consegue trazer os dados das populações em situação de rua, né, quando as grandes formas de medição, como o censo, por exemplo, não conseguem capturar as populações em situação de rua. São populações que estão escondidas, que permanecem à parte, à margem, né? E quando a gente faz a leitura, então, né, da ICPD 25, né, de Nairobi, fica muito claro no documento quem são as populações que estão sendo deixadas para trás. O documento vai apontar claramente mulheres e meninas, minorias étnicas, religiosas, linguísticas, povos indígenas, comunidades tradicionais, migrantes e refugiados, e a intersecção disso. Migrantes e refugiadas, mulheres de minoria étnica, por exemplo, né? Pessoas com deficiência, a população negra, né? No caso brasileiro isso é evidente. Então, ou seja, esses grupos populacionais estão sendo deixados para trás. Isso já é a sobreposição entre a Agenda 2030 e a Agenda de População e Desenvolvimento. Se você coloca uma sobre a outra, você vai ter um pouco desse raio-x. O desafio permanece sendo dentro, né, do comprometimento de Nairobi e intensificar os esforços de financiamento e a implementação efetiva tanto do Programa de Ação da CIPD, um documento chamado de Ações Chaves para continuar a implementação da CIPD, os resultados e revisões desses documentos e a Agenda 2030. Então, há uma preocupação, né, desse grupo especial que foi formado em Nairobi, que é uma espécie de comissão de alto nível, né, de que se trabalhe à luz do avanço da própria Agenda 2030. E como que a Agenda 2030 vai ser também uma espécie de agenda que vai tentar acelerar os esforços para você atingir as pessoas vulnerabilizadas, né, e as pessoas que sofrem de maneira desproporcional com acesso inadequado a serviços públicos de saúde, água, energia elétrica, etc.
aí a fala, né, daquela época da diretora executiva do UNFPA, a doutora Natália Kahneman, né, falando um pouco sobre essa necessidade de você ter um ambiente de governança para avançar. No Brasil, a situação é isso, né? Claramente trágica, né? Mas eu gostaria de finalizar, então, mostrando isso, né? Que se a gente se pergunta qual, afinal, os fatores econômicos, políticos, sociais e culturais que estão ocasionando exclusão, discriminação, invisibilização dos grupos populacionais, você tem uma lista gigantesca de pontos que tem muito a ver com a nossa história como país, mas tem muito a ver com determinados governos e as suas escolhas, né? Algumas escolhas hoje já consideradas como escolhas genocidas, não é verdade? Aí está uma charge de um periódico alemão, né? Compactuando com essa ideia, aplausos para Bolsonaro, né? É tudo apenas histeria e conspirações, então você tem o vírus e a morte aplaudindo o discurso desse presidente brasileiro. Então, vários fatores, várias questões que a gente pode elencar, né, desde o racismo em todas as suas manifestações, lacunas em políticas públicas, né, práticas de ideias e discursos conservadores, né, tudo isso vai fortalecendo, na verdade, vai dificultando, perdão, a gente alcançar os objetivos, tanto, né, da Agenda 2030, quanto de Cairo mais 25. Para o Brasil, para finalizar, o que a gente tem, né, é isso, né? Que democracia nós estamos falando, né? Porque nós temos menor participação da sociedade civil em debates e ações de política externa nacional. Essa é uma reflexão minha com o Rick, né? Inclusive apresentada num evento internacional da ISA, lá em Accra. A diminuição drástica da nossa capacidade de incidência global, regional, né, particularmente em temas sociais. O governo brasileiro ignorando leis, estudos científicos que estruturam o próprio avanço da Agenda 2030 e da Agenda de População e Desenvolvimento. O país orientando toda a sua política externa contra parcerias e espaços tradicionais de atuação do Brasil, né? Então, essa foi uma escolha desse governo. O Brasil deixa de ser accountable internacionalmente, ou seja, ele deixa de apresentar, né, à comunidade internacional, por exemplo, seu relatório voluntário nacional em 2019, porque os dados eram super negativos, assim como foram em 2020 e assim como serão, de total retrocesso em 2021. Logo, né, o que nos diz o relatório Luz, este SSR está para relatório Luz da sociedade civil, né? É o Light Report, civil, nem sei por que está SSR aí, mas é o relatório Luz de 2019, nem lembro mais por que está isso aí. E aí o relatório fala isso: o Brasil adentrou um caminho da insustentabilidade, né? Com tudo que a gente vem vivenciando de 2020 para cá, principalmente, e para só fechar, arrematar quase com aquilo que a gente havia dito, porque a importância de conectar a sustentabilidade com desenvolvimento e populações e desenvolvimento. Porque, por exemplo, hoje o Brasil é um dos países nos quais mais morrem defensores de direitos humanos, de meio ambiente e lideranças indígenas, né? Ou seja, são grupos populacionais que são atendidos por lideranças que estão na linha de frente na luta por seus direitos e que são atacados, né? Então, esse é um diagnóstico e, para a gente reagir, é obviamente necessário, fundamental, e a gente reage de várias maneiras. Para a gente, na academia, é mostrar que essa Agenda 2030, essa discussão sobre sustentabilidade, populações e desenvolvimento global, requer uma discussão visual. A gente precisa visibilizar, por exemplo, a discussão sobre igualdade racial, sobre combate ao racismo. Está aí uma outra coisa que é fruto do nosso trabalho conjunto, que é ter um ícone para o ODS 18, por exemplo, um ODS 18 simbólico, imaginado, mas que é preciso ser debatido. Precisamos reagir nisso, né, criativamente, nos apresentar para tudo isso que está acontecendo. Eu agradeço o Rick pelo convite, e está aí
não tenho meus contatos, mas o Rick tem os meus contatos aí.